O que vai acontecer com as relações de trabalho quando a reforma trabalhista entrar em vigor no final de novembro? Tudo indica que será um cenário de precarização. Os salários vão ser pressionados para baixo. Os trabalhadores terão de resistir com seu sindicato. E por que isso vai acontecer? O governo sem votos quer alinhar o Brasil aos padrões do capital internacional, ao mundo dos salários baixos, com padrões da China ou da Nigéria. Para explicar esse mecanismo perverso, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, preparou uma apresentação de abrir os olhos. Vocês virão mudanças profundas que nós não estamos dando a menor atenção. Você vai ver nesta palestra de Clemente Lúcio, diretor técnico do DIEESE, o que pode acontecer com a economia do país. E, principalmente, quais são os desafios para os sindicatos nessa nova situação. Bom dia a todos, companheiros e companheiras. É bonito ver o auditório cheio, muita gente acompanhando pela internet. Pena que o motivo não seja tão bom. Seria muito melhor se nós estivéssemos cheios para discutir boas coisas. Infelizmente, nós enchemos o auditório pelas nossas dificuldades. Mas a grande boa notícia é que, nas dificuldades, nós crescemos. Essa é a história. Há 200 anos, os trabalhadores crescem na adversidade. Talvez seja agora, né, Pereira? Mais uma vez nós vamos crescer e o DIEESE, com as centrais sindicais, abrem essa jornada, que é uma jornada diferente, porque nós vamos continuar esse debate nos estados, no interior dos estados, permanentemente. Por quê? Porque este desafio é um desafio que exige de nós uma preparação muito maior para entrar no jogo. Se tem uma diferença, talvez, que nos reúna hoje aqui nesse auditório cheio, é que cresce rapidamente em todos nós a consciência de que nós precisamos nos preparar muito. O treino físico, o toque, bater falta, bater pênalti, treinar o goleiro, olhar o jogo do adversário, assistir, observar, pensar na jogada, passa a ser tão ou mais importante do que o próprio jogo. Porque quem não se preparar vai entrar no jogo e vai levar a goleada. Vai parecer o primeiro tempo de Brasil e Alemanha, certo? Vai dar aquele branco e vamos começar a levar gol sem passar. Faz parte da preparação levar o primeiro gol e cair em campo, para não deixar eles fazerem o segundo, o terceiro e quarto e reorganizar o time. Isso faz parte da preparação. Portanto, nós estamos hoje abrindo a Jornada Nacional de Debate para preparar o time para entrar em campo. Entrar em campo em que situação? Em uma situação em que as regras do jogo mudaram profundamente. Nós precisamos entender que, neste momento, o Brasil se integra de forma acelerada, ou seja, nós pisamos no acelerador e aumentamos de 40 para 200 km por hora a integração de uma das maiores economias do planeta a um comando econômico no qual predomina o interesse do sistema financeiro que mobiliza toda a riqueza do planeta para reconfigurar a organização econômica capitalista no mundo. Depois de 2008, a diferença para os capitalistas é que, diferentemente deles se organizarem para cada um ter para si o melhor retorno possível, cada empresário, cada capitalista, cada acionista buscar o seu melhor retorno, a grande diferença é que de 2008 para cá, eles começaram a se organizar enquanto classe. Eles começaram a se organizar de maneira a dar à organização econômica um sentido articulado muito geral e planetário. A organização econômica capitalista passou a ter um projeto para o mundo. E o que nós estamos fazendo no Brasil agora é integrando uma das maiores economias do planeta, que não estava plenamente integrada a este projeto. Qual é a diferença fundamental?
é que em todas essas integrações, economias como a brasileira, com o seu tamanho, nós somos uma das maiores economias do planeta, tem um projeto nacional de desenvolvimento integrado à economia internacional. Ou seja, o país se integra dizendo, nós temos uma economia que se integra internacionalmente na economia. A diferença é que o nosso projeto em curso é um projeto de desnacionalização da nossa economia. Essa é uma diferença fundamental. Significa que nós estamos transferindo a nossa base econômica para o interesse internacional. E é isso que está em curso. Isso é fundamental para nós entendermos a reforma trabalhista. Senão nós não vamos entender em que jogo que nós estamos. Nós temos que entender que a nossa base econômica, na qual nós trabalhamos, está sendo transferida. Seja uma estatal, seja uma empresa privada, seja um recurso natural, tudo está em processo de mudança muito rápida. Quando digo muito rápido, são em meses. Os próximos 6 meses, vocês virão mudanças profundas que nós não estamos dando a menor atenção. A menor atenção. A reforma trabalhista, se fosse comparada a uma doença no corpo, é mais ou menos como se nós tivéssemos com uma unha encravada muito inflamada. Que se não for cuidado, vira gangrena, nós podemos perder a perna. É verdade. Mas não é o principal problema. Essa mudança que eu estou falando, ela é dramaticamente importante. Porque ela altera toda a nossa base daqui para frente. A nossa vida sindical, a nossa vida em sociedade, a possibilidade de um projeto de desenvolvimento, construir bem-estar, qualidade de vida, foi para o espaço. É um caso único no planeta, no qual um país com o tamanho do Brasil e a riqueza que concentra, faz essa entrega internacional. Talvez daqui a alguns anos, em um seminário aqui do Diese, alguns especialistas estejam explicando que caso raro é esse, no qual uma economia como brasileira entregou os seus ativos do jeito que nós estamos entregando. Bom, por que isso é importante? Porque isso altera radicalmente a dinâmica econômica brasileira daqui para frente. Radicalmente. E para esta lógica, esta reforma trabalhista é perfeita. As centrais sindicais que participaram de toda a nossa luta sobre a terceirização, da negociação que nós fizemos, na negociação que nós fizemos sobre a terceirização lá atrás, a primeira coisa que nós fizemos foi separar, lembra, Jaci? O que era terceirização no setor público e setor privado. A regra era para o setor privado, o setor público era uma regra específica, porque o direito administrativo exige uma lógica diferente. Muito bem. Aprovaram. Em 2 semanas, eles aprovaram um projeto de reforma da lei da terceirização que diz é permitido terceirizar qualquer coisa em qualquer lugar a qualquer tempo. É isso que a lei diz. Está autorizado qualquer terceirização. Aí eles viram que o projeto era tão escrachado que resolveram melhorar a regulamentação agora no projeto da reforma trabalhista que foi aprovado. E ali eles dizem, pode terceirizar qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer condição, e além disso, está garantido às empresas segurança jurídica para fazer isso. Foi assim que eles melhoraram. Bom, o setor público rapidamente começou a operar a lei da terceirização. Outro dia eu vi já 10 editais de contratação por pregão de professores. 10 prefeituras contratando serviços educacionais por pregão, oferta de melhor preço. O piso do professor tem R$ 2.500, eles estão se propondo a pagar como teto R$ 1.200. Já está em curso, está autorizado, vai ser realizado, vai ser contratado. A partir de agora, a educação pública será feita por empresas prestadoras de serviços educacionais, pagando a um professor, que não sei nem se vai ser professor, poderá talvez ser qualquer um, que vai dar aula por R$ 1.200. Bom, servidor público vai ter que repensar sua organização, sua campanha salarial, quem representa esses trabalhadores, de que jeito que vai conduzir. Se a nossa organização significar dizer que esses professores contratados por pregão vão ser representados por um sindicato que vai fazer um acordo e vai legalizar e legitimar esse tipo de prática, e eu posso dizer para vocês que a nossa estrutura sindical atual vai fazer isso.
Ou nós repensamos a nossa organização sindical, ou nós vamos legalizar esse tipo de prática. Porque a estrutura sindical brasileira vai permitir com que esse trabalhador contratado pelo pregão seja representado por um sindicato. Ou nós repensamos a organização, ou nós vamos legalizar e legitimar todo esse tipo de bandalheira que vai ser processado por aí, contra os trabalhadores. Qual é o objetivo da reforma trabalhista? Produzir no Brasil tem que ser competitivo para eu, com a minha empresa, poder concorrer com a China, com a Nigéria, com os Estados Unidos, com a Europa, e assim por diante. Para que essa transferência possa ser interessante, é necessário que, além da segurança jurídica, o custo do trabalho possa ser controlado. E o sistema no Brasil, até 2 semanas atrás, tinha 3 peças de resistência. Era um sistema que se organizava visando dar proteção ao trabalho, por meio de 3 instrumentos. O primeiro instrumento deles, que nós conhecemos bem, são os sindicatos. Os trabalhadores se organizam em sindicatos, e o sindicato é um escudo de protetor, permitindo que os trabalhadores se organizem, façam convenções, atuem e resistam. Resistam aos ataques. Impeçam que o trabalhador sozinho seja subordinado. Então, muitas coisas o trabalhador sozinho não pode fazer, até 2 semanas atrás. A empresa não podia submeter o trabalhador a uma condição de negociação desigual. Não podia chegar assim, eu quero reduzir teu salário. Você topa? Ela não podia fazer isso. Ela tinha que chamar o sindicato. Porque a hora que ela fizer isso, ele vai dizer, não, mas se eu não topar, eu vou ser demitido. Aí ele vai dizer, eu topo. Isso é uma condição desigual de negociação. A legislação dizia, isto é proibido. Só quem pode fazer isso em nome dele é o sindicato. Porque o sindicato vai dizer, não, você não vai fazer. Era um escudo protetor. Segundo instrumento era a legislação. Tinha um conjunto de regras que a lei dizia, isto é proibido. Apesar disso, parte importante da força de trabalho estava na informalidade. Não tinha esta proteção. Mesmo tendo a lei, mas a lei garantia para mais da metade da força de trabalho uma proteção. E nós lutávamos para que todo mundo tivesse a proteção da lei. Terceiro elemento era a justiça. Se o sindicato e a lei em si não garantir, entra na justiça e a justiça impõe de forma coercitiva para o empresário o cumprimento da legislação. E se o sindicato julgar que não está sendo cumprido, ainda faz greve. E a greve é reconhecida como instrumento de defesa do direito. Nós vamos ver depois um gráfico interessante aqui. A reforma trabalhista mexe em todos esses pilares. E é sobre isso que nós temos que planejar nossas campanhas. As nossas campanhas salariais, a nossa ação sindical daqui para frente, se dá a partir de um conjunto de regras cujo objetivo não é mais proteger o trabalhador, mas dar às empresas instrumentos e segurança jurídica para reduzir o custo do trabalho. E neste jogo, o papel do sindicato muda no projeto que eles apresentaram. Qual é o sentido dessa mudança? Vamos pensar primeiro pelo roxinho aqui, o lado esquerdo, parte de cima. O projeto cria um cardápio, um menu de possibilidades de flexibilização do contrato de trabalho. Qual é o objetivo? O objetivo é que as empresas tenham possibilidade de contratar o volume de horas de trabalho necessárias para fazer a produção em um determinado tempo. Nem mais, nem menos. Então, daqui para frente, as empresas poderão combinar formas de contrato a ter o volume de horas. Pegar comércio. No período do Dia das Mães. Na medida que vai chegando o final de semana do Dia das Mães, aumenta a venda do comércio, eu contrato força de trabalho para vender. Passou o Dia das Mães, eu demito. E não preciso demitir, porque o contrato já vai permitir o encerramento do vínculo de trabalho. E aí tem várias formas para fazer isso. Na produção, aumentou a demanda na indústria, contrata por tempo parcial, contrata um trabalho temporário. Bom,
O menu de possibilidades é trabalho temporário, trabalho tempo parcial, a terceirização, trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho autônomo. Tem um menu de formas de contratação que vai permitir com que o trabalhador seja alocado no volume de horas necessário. Então, a lógica é, daqui para frente, toda a regulação que eles vão tentar fazer é confirmar todas essas possibilidades. Provavelmente, nas negociações, o contrato de trabalho e tudo aquilo que a gente colocou na convenção para proteger contra isso vai ser posto em pauta para descaracterizar a convenção em relação ao que a gente colocou. Suponha que a gente tenha criado uma regra de proteção ao trabalho e terceirização. Não tenho dúvida que o setor empresarial virá para a mesa apresentando uma pauta de mudança dessa regra na convenção. E se a gente resistir na convenção, Bira, eles vão levar para o acordo coletivo. Então, a nossa luta não é só uma luta da categoria, vai ter que ter no chão da empresa uma organização diferente. Porque se a gente resistir na categoria, eles passam por dentro da empresa. Ou agora a gente entende que a organização no local de trabalho passa a ser tão ou mais importante do que a categoria, ou nós vamos dançar. Mas não só altera o conceito de contrato, como altera as condições de trabalho. Os salários poderão ser reduzidas gratificações, trabalho da gestante, pausa para amamentação, que são exemplos. Parcelamento de férias, à exceção do que está na Constituição e de algumas normas de segurança, todo o resto pode ser alterado. Ou seja, o trabalhador pode dizer, agora eu resolvo sozinho, não preciso mais do sindicato. Mas o mais importante é que eles retiram o poder de negociação do sindicato. O sindicato agora, se não negociar do jeito que as empresas querem, elas negociam direto no chão da empresa com uma comissão que eu já vou dizer qual é. Se não quiser, negocia com o indivíduo. E mais, o sindicato tem que topar uma negociação para reduzir direito. Qual é a nossa luta daqui para frente? Nós vamos ter que descobrir. Nos países onde o sindicato é financiado pelo associado, o acordo coletivo, a convenção, só vale para o associado. É assim. Então, eu sou metalúrgico. Estou aqui. Os metalúrgicos conseguiram um piso de R$2.000. Se eu sou filiado ao sindicato, eu tenho o direito de um piso de R$2.000. E se eu não sou, o meu piso é o salário mínimo. Se eu entrar na justiça e não sou filiado ao sindicato, eu posso exigir que me paguem o salário mínimo. Mas eu não posso exigir na justiça, se eu não sou sócio do sindicato, o piso dos metalúrgicos. Mas você é metalúrgico, mas se não é sócio, o acordo, a convenção só vale para o sócio. Bom, nesta situação, os trabalhadores olham para a convenção, olham para o acordo, olham para a lei e decidem se eles vão ser sócios ou não. Com esta regra, você induz a que os trabalhadores, no geral, optem por serem sócios do sindicato. Aqui no Brasil, eles estão dizendo o contrário. Estão dizendo, o sindicato faz a convenção, vale para todo mundo e o trabalhador paga se quiser. Não há caso. É mais ou menos, se fizéssemos uma reforma tributária, com esta lógica, seria mais ou menos assim. A partir de agora, toda brasileira e todo brasileiro tem direito à saúde pública, iluminação pública, transporte público, saúde pública, educação pública, gratuita, e pagam impostos se quiserem. É assim, é isso que eles estão fazendo. A reforma tributária, com esta lógica, seria assim. Evidente que este presidente ou presidenta seria eleita na próxima vez, mas não teria outra eleição, porque provavelmente o Estado quebra, ninguém vai pagar imposto, muito poucos pagarão imposto. Na reforma sindical, eles estão fazendo exatamente assim. Eles estão dizendo, o acordo e a convenção vale para todo mundo, agora
paga quem quiser. Os modelos são: paga quem quiser, o acordo só vale para quem pagar. Se o acordo vale para todo mundo, tem uma taxa que todo mundo paga, que não precisa ser um imposto. Nós discutimos várias vezes, pode ser uma taxa negocial, definida em assembleia, tudo isso que as centrais sindicais do movimento sindical já discutem. Os trabalhadores se reúnem, decidem, mas vale para todo mundo. E quem quiser fazer oposição, vai para a assembleia. É assim. É uma ou outra. Finalmente, os últimos impactos, para a gente ver concretamente o que está acontecendo com as negociações agora. O verdinho, ano a ano, ó, 1996, cada coluna dessa é um ano. O que é verdinho significam acordos e convenções com ganho salarial. O amarelo significa acordo e convenção que empatou com a inflação. E o vermelho significa acordo que foi fechado abaixo da inflação. 2003 foi o auge da crise. 2004 a gente começa a andar de lado e depois a gente recupera e começa a crescer. Olha como muda. Em 2003 foi o pior ano porque mais da metade das convenções foram celebradas com perdas salariais. Auge do desemprego, recessão, inflação muito alta, leva à perda salarial. Na medida que a economia cresce, a performance sindical melhora e nós chegamos a ter aqui mais de 95% das negociações com aumentos salariais ou reposição integral da inflação. Mais recentemente, 2015, recessão e olha a subida de perda salarial sem reajuste, como diminui o percentual de acordos que não repõem integralmente a inflação. Quando a inflação sobe muito, que foi o que aconteceu em 2015, 2016, o índice de reposição de aumentos salariais ou reposição diminui. Olha lá o verdinho em 2016. Menos de 20% conseguiu o aumento salarial. Em 2017, quando apesar da recessão, mas a inflação cai, e cai muito, saímos de 10% para 3%, que está girando agora, o primeiro semestre de 2017 já mostra uma mudança diferente. Qual é o problema? O problema que está aqui é, apesar dos sindicatos conquistarem melhores performances nas negociações, por onde que o facão pega nos trabalhadores? Pelo desemprego e pela rotatividade. O sindicato negocia, a empresa demite e recontrata. O facão passa, demite e recontrata. Às vezes só demite, e hoje, predominantemente, demite. Então, demite, não recontrata, demite e recontrata pagando menos. Certo? Pode garantir na convenção, mas garante na rotatividade o rodízio. Agora eles terão, além da rotatividade, rodar com um menu para reorganizar, fantástico. Demite um trabalhador, CLT 8 horas, e contrata um trabalhador intermitente. Será assim, certo? Então, esta proteção dada pela convenção, que hoje já não era com todo o poder que a gente queria, vai diminuir o poder desse resultado. Portanto, as nossas estratégias de negociação vão ter que considerar outros elementos. O reajuste, para ser mais claro, o reajuste salarial não é mais o mais importante aspecto da negociação. Apesar dos trabalhadores continuarem provavelmente entendendo que o reajuste é o principal, cada vez mais será o de menor importância. Pode dar 10% de aumento salarial aqui. Pode dar 20% de aumento salarial aqui. Recupera isso em uma rodada na base, nos contratos e assim por diante, que vão estar tudo fora dessa regra. Então, pensa que daqui para frente a lógica de que o salário é o elemento mais importante, que na cabeça dos trabalhadores continuará, nós vamos ter que explicar que não é mais. Continua sendo muito importante. Mas os outros aspectos ganham importância muito grande na negociação coletiva. Provavelmente os nossos gráficos não mais deverão ser só de reajuste salarial, deverão contemplar outras coisas. Com isso, gente, para finalizar, se nós observarmos a lógica econômica, se nós observarmos a lógica deste projeto, ele significa que o projeto de reforma é um suporte fundamental para uma reorganização econômica muito grande. Por isso,
3 ou 4 desafios, e com isso eu encerro. Primeiro desafio para pensar a campanha salarial. Nós precisaremos nos organizar para entender em cada categoria o contexto da categoria no contexto do desenvolvimento econômico mais geral. O que aquele setor projeta no setor, naquela empresa, considerando o desenvolvimento e a integração do país. O setor está sendo internacionalizado? As empresas que estão comprando aqui estão fazendo o que com a empresa? Pega o exemplo de Caxias. Os metalúrgicos de Caxias, ao pensar Caxias, vão ter que pensar os metalúrgicos de uma empresa que não existe mais. Ou pensar de uma empresa que vai reduzir drasticamente o emprego. Como é que organiza a campanha salarial lá? Se não entender isso, não adianta apresentar uma pauta bonitinha se esta pauta não estiver entendendo o que está acontecendo. Então, vamos ter que entender o contexto da categoria no contexto geral. Seja um trabalhador rural, seja um trabalhador no servidor público, entender como é que estão as condições das finanças públicas, como é que está a condição daquele setor, como é que está a condição daquela empresa. É preciso conhecer a empresa, se for um acordo, é preciso conhecer o setor no contexto da floresta, entender o clima e em que território que está. Está na seca, está na época de chuva, o que está acontecendo? Nem tudo é a mesma coisa. Alguns setores estarão se reestruturando e tendo ganhos. Segundo, temos que pensar uma agenda sindical de atuação coerente com tudo isso. Não coerente para afirmar, mas coerente para resistir. Por exemplo, creio eu que não faz o menor sentido nós aceitarmos que as comissões de representação não sejam sindicais. Então, creio eu que nós temos que ir para o pau. Nós temos que ir para a base sindical e criar essas comissões como comissões sindicais. Nós não podemos aceitar, e aí vamos ter que inventar de que jeito. Inclusive fazendo mudança na legislação. Temos que pensar financiamento sindical, temos que pensar um monte de coisa. Terceiro, será preciso nós desenharmos em cada sindicato as nossas formas de resistência. Por exemplo, acho que os sindicatos não podem aceitar a ideia de que um trabalhador possa fazer a homologação individualmente. Ou agora nós entendemos o que é um trabalho intersindical, de unidade, ou nós vamos dançar. Se aqueles professores contratados pelo regime de pregão tiverem um sindicato que o representa, que não sejam os mesmos que representam os professores, nós dançamos. E a nossa estrutura sindical permite que isso aconteça. Então, ou nós fazemos uma reorganização sindical para operar na campanha, temos que fazer campanhas diferentes. Intersindical, juntar os sindicatos, pensar. Pode ser, e creio eu, que nós teremos como desdobramento disso a necessidade de repensar a organização sindical mesmo. Esperamos que nós estejamos juntos à altura da luta que os trabalhadores esperam que nós façamos daqui para frente. Obrigado.